Eu tenho o prazer de anunciar que a Polícia Federal de Santo Ângelo tem uma nova chefe. É a doutora delegada Gabriela Madri Aquino, conforme a divulgação do Diário Oficial da União, portaria de 27 de agosto de 2020. E a delegada Gabriela Madri Aquino está aqui conosco no estúdio. Quero agradecer a sua presença, certamente abriu uma brecha na sua agenda bastante cheia nessa época, principalmente para vir aqui conversar conosco. Doutora Gabriela, muito prazer e parabéns aí pela sua ascensão ao cargo de chefe da Delegacia de Polícia Federal aqui em Santo Ângelo. Bom dia. Bom dia, Luiz Roque, muito prazer e bom dia também aos ouvintes aí da Rádio Santo Ângelo. Vamos começar um pouco lá do início, né? A senhora é natural da onde? Eu nasci em São Luís Gonzaga, aqui na região de Santo Ângelo. Então conheço muito bem essa terra vermelha. E em 2004 fui aprovada no concurso para delegado de Polícia Federal e assumi o cargo em Guaíra, no Paraná. Guaíra, no Paraná. Na fronteira com o Paraguai e com o Mato Grosso do Sul. Imagina aquela região conflitada, né? Já começamos abaixo de tempo quente, digamos assim, né, Luiz? Mesmo? Foi um período de experiência, mas é muito bom. A Polícia Federal sempre lota os novatos, os iniciantes nas fronteiras, para que conheçam o trabalho mais árduo. Tem uma regra, mais ou menos? Tem uma regra, é uma regra que não é definida, escrita, mas que acaba acontecendo porque primeiro os mais antigos são trazidos para as delegacias mais cobiçadas, né? As de cidades maiores. Então, as vagas das fronteiras acabam ficando para os novos, para os recrutas. Agora mesmo tem uma turma na Academia Nacional de Polícia, lá em Brasília, sendo formada. E no fim do mês de setembro eu tenho a honra fui convidada para ser instrutora e devo estar lá passando as lições para os novos recrutas aí da Polícia Federal. Como é que é? Lá em Brasília? Em Brasília, na Academia Nacional de Polícia. Nós temos uma academia de polícia só, no Brasil todo. E ela fica localizada em Brasília. E a senhora vai ficar quanto tempo lá? São 15 dias de aulas. A matéria que eu leciono são crimes contra os direitos humanos, porque eu trabalhei por 3 anos na Divisão de Direitos Humanos em Brasília e acabei pegando bastante experiência em operações nessa área. Já trabalhou em Brasília também? Trabalhei em Brasília, então, pois na minha carreira, além de Guaíra, no Paraná, eu trabalhei em Passo Fundo, onde eu fiquei lotada por 7 anos, e em Santo Ângelo, num período antes de ir para Brasília, onde eu fiquei 3 anos. Então, eu estou com 14 anos de carreira. 14 anos de carreira. 14 anos na Polícia Federal. Doutora, me permite perguntar, existe algum tipo digamos assim, de reserva de parte dos homens dentro da polícia, na sua carreira? Houve algum obstáculo com relação... Falando um pouco de machismo, né, que a gente sabe que isso está incrustado na cultura da humanidade, né? Os homens querendo ser mais fortes. A senhora teve uma carreira tranquila, sem sobressaltos? Olha, Luiz Roque, assim, a nossa sociedade, como você está dizendo, né, ela ainda tem traços muito fortes de um machismo, de uma discriminação contra a mulher. Mas eu sou mãe de 3 meninas. 3 meninas? 3 meninas. Então, eu acho que, além de uma necessidade, é um compromisso meu e da minha geração, e também com a minha mãe, que sempre trabalhou fora. É um compromisso da gente lutar contra isso e mostrar que as mulheres estão aí, estão com capacidade, cada vez mais qualificadas, cada vez mais estudiosas, dedicadas e capazes para mostrar que o machismo é um engano, né? É uma ideia que está antiquada, ultrapassada e que não tem mais lugar na nossa sociedade. A senhora, pelo seu talento, tanto assim que chegou ao cargo de chefe da Polícia Federal aqui de Santo Ângelo. A senhora, pela sua capacidade, poderia ter escolhido ser juíza, ser promotora, procuradora, mas preferiu a polícia. Por que essa escolha, hein? Eu me encantei pela função de delegado de Polícia Federal. Enquanto estudava, quando eu entrei na Faculdade de Direito, eu me formei em Direito em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, eu estagiei com juízes, promotores e acabei conhecendo um pouco da profissão. E achei que o meu perfil ele é um pouco mais ligado com o de delegado, com o da Polícia Federal, porque a nossa função é híbrida. Ela tanto é jurídica quanto é policial.
Você está nos autos e está escrevendo e defendendo as teses, mas, ao mesmo tempo, você está defendendo a sociedade na linha de frente. É isso que me encantou, porque a Polícia Federal ela consegue modificar a realidade, entrar na casa das pessoas, entrar na vida das pessoas de uma forma um pouco mais direta. É muito importante a função do magistrado, a função do promotor, do procurador da República, mas ela é um pouco mais formal, mais técnica e ligada diretamente nos autos, no inquérito ou no processo. A função de policial ela é encantadora porque ela é dinâmica. É uma função em que você... me encanta e toda vez me encanta, eu estou com 14 anos, os comboios policiais. Quando a gente sai de viaturas, 15, 20 viaturas com sirenes ligadas... A senhora vai para a linha de frente? Vou, com certeza. É uma alegria. É mesmo? É uma alegria vestir preto, vestir o uniforme da Polícia Federal e sair para as operações. É uma adrenalina, uma emoção, uma paixão que não está em todas as profissões. Mas, de vez em quando, vocês encontram situações inesperadas que o policial não sabe o que vai encontrar aí pela frente, né? A senhora já teve que puxar o gatilho alguma vez? Já teve confronto com traficantes, por exemplo, que hoje está tomando conta, hein? Nós somos, assim, extremamente preparados na Academia Nacional de Polícia. Quando eu cheguei lá, eu nunca tinha tocado numa arma, para você ter ideia, Luiz Roque, nunca tinha tirado. Mas foram mais de 1000 disparos só de pistola. E tem um preparo, de certa forma, psicológico, um preparo técnico. Quando o policial sai da Academia de Polícia, ele está pronto para enfrentar as adversidades de forma a não reagir de forma intempestiva. Já enfrentei muitas situações em que foi preciso conter o conduzido, o investigado, o preso, mas ainda em 14 anos, não fui, graças a Deus, não foi necessário puxar o gatilho. Não foi necessário usar arma de fogo. Que bom, hein? Que situações que mais lhe marcaram na sua carreira? Há quanto tempo a senhora está aqui em Santo Ângelo agora? Há 1 ano e meio. Já estava lotada na delegacia. Exatamente. O meu antecessor, Dr. Fernando de Souza Oliveira, ele foi removido para Brasília, ele foi nomeado para um cargo de coordenador operacional dentro do Ministério da Justiça. Certo. E eu era a delegada substituta. Eu substituía o Dr. Fernando até 2 meses, até 1 mês atrás, quando ele foi removido. E, portanto, o superintendente regional, o Dr. José Dornelles, decidiu que a ascensão minha ao cargo era o adequado agora para a condução da delegacia aqui. Tá, mas eu volto à pergunta, então. Quais foram, assim, os eventos mais marcantes da senhora? A senhora chegou a, digamos assim, ter receio de enfrentar a situação? Sempre os momentos mais marcantes são as operações policiais. Como eu estava ressaltando, os comboios policiais, a preparação, os briefings, né, que são aquelas grandes reuniões, e operações como a Lava Jato, da qual eu já participei. Alguns momentos bem marcantes. Operação Lava Jato? Operação Lava Jato, né, em Brasília, né? Quando eu cheguei em Brasília, eu participei alguns meses das investigações, porque nós somos recrutados para várias funções. O delegado de Polícia Federal não tem uma especialidade. Nós atuamos em todas as linhas. E algumas vezes você pode estar num crime financeiro, depois num crime de contrabando, depois num crime de tráfico. Todas as atribuições da Polícia Federal, o delegado está apto a atuar. Um fato bastante marcante na minha carreira foi quando eu representei a Polícia Federal, fui designada em Brasília para representar no encontro da Interpol sobre tráfico de pessoas. E ele se deu em Nassau, nas Bahamas. Então, essa é uma possibilidade aí, para quem está de olho na carreira da Polícia Federal, as viagens são constantes, as oportunidades são constantes. Me interessou o assunto Lava Jato. Quem é que a senhora investigou e quem é que a senhora prendeu lá em Brasília, hein? Na época em que eu estive em Brasília, eu participei do cumprimento de mandado e mandados de busca dentro do Congresso Nacional. Dentro do Congresso? Mas a senhora tem currículo, hein? Tem história, hein? A gente acaba passando por várias situações e elas não são divulgadas até por conta das investigações, da compartimentação sigilosa, que é um dos termos que usamos na polícia. Eu sempre tive muita curiosidade, mas isso jamais eu vou ficar sabendo, né? Porque a regra dos senhores como profissionais da polícia é manter sigilo, né? Como é que, às vezes, a gente não acredita que a Polícia Federal tenha chegado a desvendar determinado crime? A própria Lava Jato, estava lendo ontem matérias,
jamais alguém talvez imaginou que o Sérgio Moro fosse capitanear essa avalanche de buscas, de investigações, dinheiro recuperado, políticos presos, né? Qual é a técnica que a polícia usa para chegar no seu alvo que ela quer? A Polícia Federal aprimora sempre as suas técnicas e a cada operação, a cada experiência é colocado um tijolinho, né? É uma ciência. As técnicas operacionais de quando eu entrei na polícia, quando ingressei lá em 2006, elas são muito diferentes das que são aplicadas hoje. Mas eu acredito pessoalmente que o melhor recurso da Polícia Federal é o capital humano. Como o recrutamento é muito rigoroso, o concurso é difícil, os profissionais que acabam dentro da Polícia Federal são altamente qualificados, são pessoas dedicadas. E é essa dedicação, é o capital humano diferencial da Polícia Federal. Mais que a técnica, mais que a... E isso também é importante, com certeza, que os recursos materiais, né? Mais do que isso, o capital humano, com certeza, é o diferencial da Polícia Federal. Pois é, são pessoas altamente treinadas, especializadas, de muito talento, né? Exatamente, e dedicadas. São né? Pessoas dedicadas, somos todos funcionários públicos de carreira, né, que temos dedicação exclusiva, e eu percebo nos colegas, e por todas as lotações que eu já passei por vários estados, e na minha experiência por Brasília, como era coordenação, eu viajei por todos os estados do país para conversar a respeito das diretrizes de Brasília para os outros estados. E eu conheci colegas assim que viram à noite, colegas que... Eu lembro muito bem da noite em que houve aquela apreensão, a deflagração, né, contra o bunker do Gedel em Salvador. Ah, do Gedel. Aquele dos 51 milhões. Dos 51 milhões estava mofando numa mala. Exatamente. O colega que estava à frente daquela investigação trabalhou até às 5 horas da manhã naquela madrugada. Então, e a gente acaba... Todo mundo sabe disso, porque ele trabalhava lá no edifício sede da Polícia Federal. Então, esse colega trabalhou até 5 da madrugada e você vai me perguntar, mas ele recebeu alguma coisa, hora extra, ou alguma... Não, eles... Não recebem. Nada. São policiais 24 horas por dia. 7 dias por semana. E essa dedicação é o que faz a diferença, com certeza. E a senhora participou dessa operação também lá ou não? Dessa do Gedel? Eu acompanhei de perto porque lá nós... a senhora estava em Brasília? Eu estava em Brasília nessa época. Ah. Nós somos um grupo bastante pequeno até, né? Porque acaba concentrando, devem ser uns 40 ou 50 delegados no edifício sede, assim, e acaba criando grupos de amizade e isso gera uma troca de experiências, troca de informações, né? Sempre no interesse da investigação, no interesse da Polícia Federal. E a gente acaba acompanhando o serviço dos colegas. Esse é o serviço de um colega muito dedicado. A senhora teve algum contato, alguma vez nessas operações, um contato assim, mais direto, mais pessoal com o juiz Sérgio Moro ou não? Não, conheço ele pessoalmente. Conheço pessoalmente, mas assim, contato profissional com ele, demandas com ele ou respostas, na minha carreira não tive essa experiência. Não teve ainda. Doutora, voltando aqui para a Coxilha, né? A Polícia Federal e a Receita, em conjunto com outras autoridades policiais, têm feito um pente fino aí na questão dos contrabandos de vinho. Inclusive, semana passada, os senhores e senhoras fizeram uma operação aí em Criciúmal, naquela região aí. Esse contrabando está disseminado, não só porque agora é frio, e o vinho no frio parece ter mais consumo, mas é também por causa da pandemia. Descreve um pouco a operação em si. Como é que o pessoal traz tanto vinho lá da Argentina, sabendo que as fronteiras de ponta a ponta estão fechadas? Na verdade, apesar da pandemia, essa situação tão triste que a nossa sociedade está enfrentando em nível aí mundial, ninguém está livre dela, né? Está afetando todos os setores, a Polícia Federal não parou. E apesar de que alguns criminosos, algumas pessoas atuam como se tivesse parado, a polícia, a Receita, a Brigada Militar, nós estamos trabalhando constantemente, diuturnamente, para evitar o crime. E na nossa região, infelizmente, o descaminho de bebidas alcoólicas, vinho, espumante, vodka, uísques, todas essas bebidas de alto valor agregado, gin, está muito forte, porque a nossa fronteira, apesar de fechada, ela é incontrolável. Ela é muito extensa.
com regiões em que é fácil passar com barco, é fácil passar com... Principalmente à noite, não? Exatamente. As pessoas acabam achando subterfúgios, acabam achando a forma de desviar da fiscalização. E o lucro também foi ficando alto, porque a nossa desvalorização, a desvalorização cambial da moeda argentina acabou tornando atrativo esse mercado. E como você mesmo ressaltou aí, né, o alto consumo também é atrativo. E as pessoas começaram a distribuir por meio da internet. Nós estamos atentos a essa movimentação das organizações criminosas e já desmantelamos aí 2 quadrilhas que atuavam, 2 organizações, uma pela Operação Vino, que foi há mais ou menos 2 meses atrás, e outra pela Operação Dioniso, que foi semana passada. E estamos preparando novos trabalhos, estão outros trabalhos em andamento para desmantelar esse tipo de criminalidade, que prejudica o brasileiro, porque prejudica o emprego aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, prejudica a arrecadação de impostos, que acaba sustentando a sociedade, pagando o próprio auxílio emergencial. Se o Brasil não tiver caixa, não tiver os cofres públicos alimentados, ele não tem como fazer essa distribuição, não tem como atender o SUS. E por isso que a polícia existe, a Receita e todas as forças policiais, para combater a criminalidade. É crime o descaminho de bebidas alcoólicas e vai ser combatido pela Polícia Federal. Nessa época, no cenário da pandemia, parece que o foco principal é o vinho, né? Esse contrabando que está sendo feito da Argentina. Há algum outro tipo de produto que também está vindo da Argentina, do Paraguai, através de contrabando ou não? Aqui nós combatemos muito o contrabando de cigarros paraguaios. Cigarro, sim. São muitas apreensões. Tem apreensões também de drogas, tráfico de drogas também, que está sendo combatido na região. Essas são as principais formas de criminalidade. O descaminho, né, que é esse desvio. Crimes contra o INSS também são investigados pela Polícia Federal. Crimes contra o Bolsa Família, desvios de seguro-desemprego, fraudes. Todas essas são investigadas pela Polícia Federal. Crimes contra a Caixa Econômica Federal, inclusive os violentos, quando são roubos ou furtos contra os Correios, por exemplo. Tudo isso é investigado na Polícia Federal. De vez em quando uma pessoa, sem saber, está sendo vigiada de longe pela polícia, não? Ou faz parte do segredo? Pode acontecer, Luiz Roque, principalmente se a pessoa está fazendo alguma coisa fora do normal, fora do recomendável, né? Se a pessoa está incidindo em crime, tanto a Polícia Federal quanto a Civil podem investigar qualquer tipo de crime. Nós temos uma gama que é de atribuição, não é competência. Um juiz tem uma competência específica para atuar no caso, mas a polícia pode prender assim que vê qualquer tipo de criminalidade. O juiz não age de ofício, ele tem que receber um processo e a polícia começa esse processo, não é? Exatamente. Inclusive, é nossa obrigação, vendo acontecer, a atuar contra, né? Tá bom. Só para nós fechar, a senhora disse que é mãe de 3 filhas. Nessa época, como é que a senhora está administrando esse cargo tão importante de ser chefe de uma delegacia federal do tamanho de Santo Ângelo? Porque a jurisdição dos senhores, das senhoras, me parece que é praticamente em toda essa região sul aqui do estado. Aqui não é região sul, aqui é noroeste, mas é toda a região noroeste, né? São 94 municípios. 94, pois é. Então eu lhe pergunto, como é que a senhora administra a sua função e com a função de mãe, de esposa, hein? Eu acho que hoje, já com 40 anos, eu acabei conseguindo gerar mecanismos de organização que permitem essa distribuição de cada papel no seu lugar. O de mãe, o de companheira, o de dona de casa, o de profissional. E eu tenho também muito suporte, principalmente de outras mulheres, né? A minha mãe me dá muito suporte. Ela mora em São Luís Gonzaga, mas vem seguidamente aqui me ajudar. Eu tenho a Cirlei, que trabalha comigo, que é maravilhosa e me ajuda muito. É uma pessoa espetacular, um carinho que ela tem. E eu também tenho muita ajuda das minhas filhas, que são meninas que não dão trabalho. Não dão trabalho. Estão lhe ouvindo ou não? Possivelmente. Possivelmente. Manda um beijinho para elas. Beijo, meninas. Fala, Irani. Me permita aqui, doutora Gabriela, bom dia. Bom dia. Um abraço para a senhora. Muito obrigada. E parabéns pelo trabalho. Mas, professora, eu queria fazer uma pergunta para a doutora Gabriela, porque nós tivemos um caso de pedofilia, onde foi preso um pedófilo aqui em Santo Ângelo, e a doutora Gabriela foi responsável por esse caso já há algum tempo,
Eu fui lá, entrevistei ela ao vivo aqui na nossa emissora, e eu queria perguntar para a senhora como que está essa situação de pedófilos e de pedofilia aqui em Santo Ângelo e também na região, doutora Gabriela. Então, as questões de pedofilia também são investigadas pela Polícia Federal e em Brasília nós temos uma unidade especializada, chama Unidade de Repressão a Crimes Cibernéticos. Normalmente essas pessoas que distribuem material de pornografia infantil utilizam a internet, utilizam redes de darknet e outros artifícios para esconder essa atuação. O caso esse que se passou alguns anos atrás, ele já está no Poder do Judiciário e as outras instâncias que estão responsáveis por ele. Mas eu quero dizer aqui, deixar registrado, né, que nós estamos atentos. Caso ocorra, caso haja alguma denúncia, e eu me lembro muito bem que esse caso foi iniciado com a denúncia de uma mãe preocupada, que vendo no computador do filho que havia material e conversas inadequadas, ela correu até a Polícia Federal, fez a denúncia, nós periciamos o computador, o celular do menino e conseguimos chegar nessa pessoa que estava aí trazendo os meninos para casa, né, atraindo com promessas, com videogame, com jogos, etc. Então é importante as mães, os pais estarem atentos sempre aos computadores, os celulares dos seus filhos, para que, havendo alguma coisa estranha, procurem a Polícia Federal, que nós temos uma unidade especializada, nós temos condições técnicas para ir atrás desses autores. Doutora, só para nós fechar, tem um ouvinte aqui que está perguntando, e os crimes relacionados à internet, a Polícia Federal também investiga? Exatamente disso, que eu estava falando. Os crimes ocorridos pela internet, a Polícia Federal investiga. Estando dentro do rol de atribuições lá do artigo 144 da Constituição Federal, que determina o que é federal e o que vai para a Polícia Civil. Mas os crimes de pedofilia, os crimes que estão em acordos internacionais que o Brasil deve reprimir, todos esses a Polícia Federal investiga. E a nossa unidade especializada em Brasília é altamente preparada, com peritos e agentes que só fazem isso. Por fim, para fechar, mãe de 3 filhas, a senhora mandaria suas filhas para a escola nesse momento ou não? Ou que idade elas têm mais ou menos? Uma tem 11, 8 e a outra é um bebezinho, tem 5 meses. Mas as duas primeiras estão em idade escolar, né? Exatamente, uma está no 6º ano e a outra no 3º. Eu ouvi essa polêmica antes de vir para cá, eu estava ouvindo o seu programa, Luiz Roque. É mesmo? Exato, e estava pensando a respeito. Muito obrigado. Que audiência qualificada, né? Todo mundo é qualificado aqui, né? Mas fico muito agradecido. E eu estava vendo a manifestação das mães, das avós. Eu acho que esse é um momento delicado em que cada família tem que analisar realmente a sua situação específica. Eu gostaria que as meninas voltassem para a escola pelo aspecto de que a socialização que há na escola, em um ano sem isso, eu julgo um prejuízo que realmente eu estou sentindo até no convívio com as crianças, né? Elas precisam da socialização, da interação com outras crianças, mais do que a matéria. Eu acho que a matéria nós recuperamos com o tempo, com certeza. Mas essa interação com os amigos, isso faz uma falta psicológica também para as crianças, né? Tá bom, doutora Gabriela Madri Aquino, chefe da Delegacia de Polícia Federal em Santo Ângelo. Atesto aqui de público que a senhora tem muito talento, é muito inteligente, muito bem articulada e realmente é um cargo que está muito bem preenchido. Parabéns. Muito obrigada.